Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Também cumprimento o pastor o pastor Maurício e a liderança da igreja pela oportunidade e o convite em ter nos convidado para trazer a palavra nesse dia, o dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos para louvar o nosso Deus. E com isso, eu trago um abraço quentinho, agora sim, do pastor Sérgio Mar, da Igreja Presbiteriana em Chapecó, e também de todos os irmãos dessa igreja, dizendo que lá nós também oramos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja aqui, que sempre nos acolheu e sempre tem orado pela nossa vida, família e ministério. Bem, irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100, um salmo de ações de graças. Salmo 100. Diz assim a palavra do nosso Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a palavra inerrante do nosso Deus. Oremos uma vez mais, irmãos. Santo e poderoso Deus, nós louvamos o Senhor pela tua palavra que agora foi lida. Oramos, Deus, desejosos de que o teu Espírito fale ao nosso coração e nos revele a verdade. Também nos capacite a viver essa verdade amanhã, quando iniciarmos as nossas atividades. Abençoa, Deus, cada criança, jovem, adolescente, a cada irmão que aqui se encontra e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine a tua verdade, Deus. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de altas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Esse belo hino, conhecido por muitos como Grandioso És Tu, é de autoria de um pastor sueco, Carl Huber. E ele foi escrito após ele contemplar uma tempestade seguida do reaparecimento do sol. O fato, irmãos, é que os hinos de louvor, eles são escritos para glorificar e honrar o nome de Deus, pelo que Ele faz e pelo que Ele é. De modo que o texto que lemos, ele fala de algo semelhante. Pois através deste salmo nós compreenderemos que o Senhor, Ele nos chama para a adoração. Então é importante nós compreendermos um pouco da estrutura e contexto deste livro dos Salmos, que está dividido em 5 livros. E o Salmo 100 faz parte do 4º livro, que vai do Salmo 90 até o 105, até o 106, desculpe. Este livro, o 4º livro, ele fala que Deus é a habitação do seu povo. Mais especificamente, o Salmo 100 ele faz parte de uma subseção que vai do Salmo 95 até o 100. E a temática desta subseção é falar que o reinado celestial de Deus é superior a qualquer reinado terreno. De modo, então, que esse grupo de salmos, eles formam uma confissão coesa concernente com o reinado do Senhor e a expansão desse reino na terra. E esse reconhecimento de Deus como um rei soberano, ele se dá quando Davi traz a Arca da Aliança novamente a Jerusalém, como descrita em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31.
Então, neste momento, nós vemos que estes hinos eles foram escritos para a congregação louvar ao Senhor. E no tocante à adoração do Salmo 100, nós dizemos que este salmo é um salmo de ações de graças, pois é o único salmo que traz essa inscrição precisa. Salmo de ações de graças. Além disso, tudo indica que este salmo, junto com alguns outros, eles eram cantados pelos peregrinos quando iam rumo a Jerusalém, naquelas 3 grandes festas que os povos deveriam vir até Jerusalém de todas as regiões da terra. Porém, nós não sabemos quem, quando e onde este salmo foi escrito. E, finalmente, quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que ele convoca os habitantes da terra para vir e adorar o Senhor. O salmista, ele está mostrando aqui um salmo que está estruturado com 7 verbos no modo imperativo, que na maioria das vezes indicam ordens. Mas, para nós compreendermos este salmo de forma didática, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A convocação à adoração, o modo da adoração e as razões para a adoração. Assim, então, o Salmo 100, ele nos chama para adorar o Senhor. E por isso é importante nós sabermos quem deve ser adorado e quem deve adorar. O primeiro ensinamento é a convocação à adoração, o versículo 1. E a pergunta que se faz é: quem deve ser adorado? Veja, todos os habitantes, todas as pessoas, todos os habitantes da terra, sem distinção, são essencialmente adoradores. Todos foram criados por Deus e trazem dentro de si não apenas o senso da existência de Deus, os sensos divinitários, mas também trazem dentro de si o desejo de adorar. Alguns adoram o Deus verdadeiro, outros adoram outras coisas que não é Deus, como objetos, o trabalho, as coisas, os filhos, a família, o status. Todos adoram algo porque foram criados para adorar. Porém, será que toda a adoração é aceitável ao Senhor? Será que Deus ele aceita qualquer tipo de adoração? Veja, o Salmo 100, ele nos ajuda a compreender melhor esta situação e este assunto. Pois o versículo 1, ele inicia com o verbo celebrai, que remete à ideia de gritar em triunfo. E nós poderíamos pensar no exemplo de um súdito, quando o rei estava passando e ele gritava alto o nome daquele rei. Ou até mesmo o brado de um soldado no campo de batalha. Seria essa ideia de celebrar, de gritar em triunfo. Vemos ainda que o salmista ele convoca a adorar a Yahvé, adorar a Deus. E a partir do Salmo 95, ele apresenta os motivos para adorar o Senhor. Veja comigo aí o Salmo 95, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Salmo 96, versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 99, versículo 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Portanto, irmãos, quando esses fundamentos estão aqui anunciados, o versículo 100 diz que aqueles que ouvem o chamado, eles celebrarão o nome do Senhor. Eles servirão ao Senhor com alegria e entrarão por suas portas com hinos de louvor.
Portanto, a adoração a Deus, ela deve ser expressa com júbilo. E esse júbilo tem a ver com as afeições do coração. Pois uma vez salvo, esse coração passa a ser transformado pelo poder de Deus e habitado pelo Espírito Santo. E este, no que lhe concerne, ele ensina sobre as verdades de Deus. Ele ensina as coisas que Deus se agrada. Além disso, nós vemos ainda uma outra questão. Quem deve adorar? O versículo 1 diz que quem deve adorar é todos os habitantes da terra. Mas nós vemos que esse texto, em português, ele está escrito no plural. Mas no hebraico, ele foi escrito no singular. E então, a ideia é que toda a terra está sendo convocada para adorar o Senhor. E, embora o salmista ele esteja, então, aqui falando diretamente à nação de Israel, nós podemos ver a graça de Deus sendo derramada para outras nações, para outros povos. Assim, a expressão toda a terra, ela tem forte conexão com a teologia da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão e que ela pode ser vista por toda a Escritura. Como, por exemplo, Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. O Senhor diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos essa aliança de Deus sendo apresentada aqui neste salmo também, pois todos os povos estão sendo convocados para adorar o Senhor. Já no contexto do Novo Testamento, você vê o Senhor Jesus dizendo em Atos, no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A palavra de Deus chegará a muitos povos, além da nação de Israel. E finalmente você pode ver a aliança do Senhor sendo também apresentada em Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo João disse assim: todas estas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Assim, irmãos, o que nós compreendemos é quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios serão unidos a uma mesma fé em um mesmo Salvador. Os gentios, entenda que são todos aqueles que não nasceram na nação de Israel. Todos estes são considerados como gentios. E agora, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm o livre acesso ao Pai. Pois foram por Ele vivificados, e agora então eles são feitos adoradores do Deus verdadeiro. E o que então nós podemos extrair de ensinamentos aplicados à nossa vida? Veja, primeiro nós devemos atender à convocação à adoração, reconhecendo a graça de Deus em se revelar a nós, os gentios. Foi Ele que se revelou a nós. Ele que se deu a conhecer. Ele veio em nossa direção e Ele nos permitiu conhecê-lo como um Pai amoroso. Ele não só derramou da sua graça à nação de Israel, mas Ele também derramou da sua graça a todos nós. E por isso nós também somos chamados a ter comunhão com o Pai. Aprendemos também que grande privilégio é poder adorar ao Senhor. Ele é o único e verdadeiro Deus. O Deus da aliança, que por meio do seu Filho, Cristo Jesus, nos une a Ele. Também aprendemos que, assim como o salmista, nós devemos convocar as pessoas à adoração. Então, adolescente, convide
as pessoas, seus amigos e colegas, para ouvirem a palavra de Deus, para virem as programações da igreja. A mesma coisa os irmãos jovens. Várias atividades que essa igreja promove. Você pode convidar, convocar essas pessoas para elas virem e ouvirem da palavra de Deus. O grupo da SAF, o grupo da OPH, todos nós podemos convocar pessoas para vir e ouvir da graça de Deus. E agora que nós entendemos quem é convocado à adoração, nós veremos o modo da adoração. E assim, é importante nós sabermos que ela acontece com alegria, com reconhecimento e com conformidade. O segundo ensinamento deste salmo é o modo da adoração, que vai dos versículos 2 até o versículo 4. E o versículo 2 diz que o modo de adorarmos ao Senhor é com alegria. Pois diz, servir ao Senhor com alegria. Veja, é importante nós entendermos que esse verbo servir, ele traz uma ideia de escravo, de servo. E a depender do contexto, ele era empregado, ele era usado para se referir ao trabalho no culto, ao trabalho na adoração. Em primeiro lugar, então, nós vemos o salmista falando que Yahvé, ele quer ser adorado, ele deve ser adorado com alegria. Agora, fazendo parte da aliança estabelecida por Deus, o salmista, ele exorta os seus ouvintes, servir ao Senhor com alegria. E essa convocação, conforme nós vimos ainda aqui no versículo 1, ela é para todas as nações, para todos os povos. Assim, todas as pessoas, elas devem apresentar-se diante do Senhor com cânticos. E esse serviço, ele deve ser feito com alegria, ele deve ser feito com dedicação, não com lamento, com murmuração. E então eu pergunto a você, como você tem adorado ao Senhor? Como têm sido os seus dias durante a semana? São dias alegres, felizes, que você louva o Senhor pela sua vida e trabalho? Mas nós vemos ainda no versículo 3, nos falando de um outro modo de adorarmos o Senhor. Ele diz que nós devemos adorar o Senhor reconhecendo-o por quem Ele é. E Ele já diz aqui quem é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. A nossa adoração deve ser total ao Senhor. E por isso nós devemos saber a quem adoramos e por que adoramos. Pois esse verbo, saber, ele implica em duas coisas. Implica em conhecer, mas também implica em um reconhecimento. Veja, o salmista, ele destaca duas palavras aqui, que na nossa tradução nós perdemos um pouco da força dessas palavras. Mas ele usa duas palavras para se referir a Deus. Yahvé e Elohim. Então, nós vamos compreender pelo texto que o salmista está dizendo que o Deus da aliança, Yahvé, é também o Deus que criou os céus e a terra, Elohim. E assim, o reconhecimento de Elohim implica em uma fórmula, que está ali, geralmente ela é precedida pelo que ele faz ou por aquilo que ele irá fazer. Veja, por exemplo, Ezequiel no capítulo 12, versículo 15. O texto diz, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu os espalhar por entre as nações. Vemos ainda uma outra expressão do reconhecimento desse Senhor, quando Jeremias, no capítulo 16, versículo 21, diz que conhecer o Senhor é conhecer o nome do Senhor. E finalmente, Josué, no capítulo 4, versículo 24, diz que conhecer o Senhor é conhecer a sua poderosa mão. Mas o salmista, ele vai além disso. Ele diz que Deus, ele não é um entre muitos deuses. O que ele está dizendo é que Deus, ele é único. Assim, o salmista, ele chama a atenção dos seus ouvintes para o Deus que criou os céus e a terra, como descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E, portanto,
nós cremos que Ele criou, então, todas as coisas. E se cremos que Ele criou todas as coisas, nós devemos adorá-lo, reconhecendo por quem Ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim, meus irmãos, Hebreus, no capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé nós entendemos que foi o universo criado pelo poder da palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que ainda não eram visíveis. Além disso, o conhecimento de Yahvé é o conhecimento dos seus atributos, estando num relacionamento correto com Ele. Com características de amor, de confiança, de respeito, de comunicação. Então, algumas vezes o povo de Deus ele foi advertido por não conhecer o Senhor. E algumas vezes foi punido por falta de conhecimento do Senhor. Como nos relata Oséias nos capítulos 4 a 6. O povo que não conhecia o Senhor e então fez coisas que eram reprováveis por Deus e por isso foram punidas por Ele. Certamente, irmãos, ao homem é impossível conhecer o Senhor na sua plenitude, visto que apenas o Senhor, Ele é um Deus pleno, absoluto e exclusivo. Logo, então, o nosso conhecimento do Senhor se dá por aquilo que Ele se revelou, como descrito em Deuteronômio 29, 29. E por isso, irmãos, conhecê-lo nesse caráter é uma conquista que somente a graça de Deus pode trazer a nós. Somente a graça de Deus pode conferir a nós essa oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente como Ele é. E aqueles que o reconhecem pela sua divindade na prática é que podem então oferecer um culto realmente aceitável ao Senhor. E o salmista vai além. Ainda no versículo 3 ele diz que Ele nos fez. O salmista ele não está só falando de um Deus criador, mas ele está falando de um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Em outras palavras, o salmista, além de chamar a atenção de todos os ouvintes para Gênesis 1, versículo 1, ele está também destacando que nós não somos frutos do acaso e que nós temos uma fonte criadora. Que nós existimos para glorificá-lo e louvá-lo para sempre. E mais uma vez, relembro aos irmãos o que Paulo disse em Romanos no capítulo 8, versículo 28. Dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que Deus ele deve ser o centro da vida. Deus deve ser o centro da nossa vida. Porém, irmãos, em tempos que as pessoas, elas se julgam autossuficientes e ensoberbadas, elas pensam que não precisam de nada e de ninguém, fazê-las renunciar à própria pequena glória que têm e levá-las a dar glória somente ao Deus Criador dos céus e da terra, é um trabalho difícil para todos nós. Alguém já falou no século passado que nós só conseguimos levar a palavra de Deus até os ouvidos das pessoas. E que é o Espírito Santo de Deus que leva até o coração. Por isso, essa deve ser também a nossa oração. Para que o Espírito Santo traga essa verdade ao coração daqueles que ouvem. E o salmista vai além, ele diz que esse Senhor que criou os céus e a terra, que nos criou, Ele nos pastoreia. E quando Deus ocupa o devido lugar na vida de uma pessoa, irmãos, naturalmente elas entenderão o tamanho do privilégio que tem. Essas pessoas, elas entenderão certamente que elas são o povo do Senhor, separado por Ele, para Ele. Elas foram reunidas e remidas no sangue do Cordeiro. E elas passam então a ser pastoreadas por Deus.
Ao mesmo tempo, irmãos, quando esse aspecto de ser pastoreado por Deus é compreendido no coração, ele se torna uma das coisas mais fabulosas na vida de qualquer cristão. Pois ele entende que ele pode descansar no Senhor. Então é possível ver essa maravilhosa graça de Deus sendo derramada a outros povos, além da nação de Israel. E por isso, se anteriormente a nação de Israel ela era um povo separada por Deus e para Deus, agora o salmista ele está falando que a graça, que a misericórdia de Deus, ela também é derramada a outros. Agora, essa graça de Deus chegou até nós. E o fato é que ser pastoreado pelo Senhor é receber os cuidados de Deus. Pois Ele nos escolta pelo vale da sombra da morte. É Ele quem cuida de cada um de nós nas mais variadas situações da vida. Nos momentos de dores, de aflição, de angústia. É o Senhor quem cuida de cada um. Estava na poderosa mão do Senhor. Mas no contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só pastor e um só rebanho. A graça de Deus também é derramada a outros povos, além da nação de Israel. E em terceiro lugar, o versículo 4 nos fala de uma forma didática como o Senhor quer ser adorado. Veja, Deus ele quis livrar as pessoas de adorá-lo de uma forma errada, como o caso de Nadab e Abiú, lá em Levíticos 10, que adoraram Deus de uma forma errada e perderam suas vidas. Veja, o Senhor ele estabeleceu uma forma adequada de adorá-lo, de cultuá-lo, e assim nós podemos claramente ver essa forma na Escritura. E por isso as pessoas não podem adorar Deus da forma que elas bem entenderem, da forma que elas quiserem, porque Deus estabeleceu uma forma para adorá-lo. E o versículo 4 diz que devemos adorar o Senhor com ações de graças. Com ações de graças. Veja, após a libertação do Egito, o povo precisava aprender a adorar o Senhor. Então, Deus ele institui festas que serviam para estruturar a vida do povo e ao mesmo tempo para retratar a redenção. E daí então a forma instrutiva como o salmista escreve o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Esse verbo entrai, ele já ocorreu ainda aqui nesse salmo quando o salmista diz apresentai-vos diante dele. Logo nós percebemos que esse verbo ele é grandemente usado no Antigo Testamento e remete à ideia de um deslocamento. No entanto, pela interpretação da sequência desse versículo, quando diz nos seus átrios, nós percebemos que o salmista ele está falando da forma como se portar diante do Senhor. E podemos inferir isso por dois motivos. O primeiro é porque quando os estrangeiros vinham a Jerusalém, não havia uma forma como eles deveriam entrar na cidade. E o segundo é pela expressão átrios, que remete à ideia de um cercado, de um pátio, e que é constantemente usado para se referir ao tabernáculo e também posteriormente para se referir ao templo. Logo, o salmista está falando da entrada na presença do Senhor. Mas também vale lembrar, irmãos, que no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, ele poderia entrar na presença do Senhor. Mas agora, em Cristo, essas barreiras foram removidas. Elas foram retiradas, não há mais separação. Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Assim, em Cristo nós podemos entrar na presença do Senhor, pois não há mais barreira nos separando
da plena comunhão com Ele. Logo, todos os sacrifícios apresentados no Antigo Testamento, é claro que em Cristo eles foram abolidos. Todas aquelas formas cerimoniais foram abolidas. Mas o sacrifício de ações de graças, esse permanece. Veja, por exemplo, se antes a fumaça dos incensos e das ofertas queimadas no altar, elas subiam ao céu e elas eram aceitas pelo Senhor, nós vemos que o salmista, ele vai falar que as orações e os louvores, eles também sobem aos céus e enchem a presença do Senhor. Você pode ver isso, por exemplo, no Salmo 141, versículo 2, quando o salmista diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. Vemos ainda o salmista falando que nós devemos bendizer o nome do Senhor. E essa expressão bendizer, quando está relacionada à condição do homem diante de Deus, significa prostrar-se, ajoelhado para receber a bênção, para rogar a bênção do Senhor. Louvando o Senhor e engrandecendo por quem Ele é e pelas coisas que Ele fez. A salvação é um grande exemplo. Veja, essa forma verbal aqui emprega a intensidade. Assim, os adoradores, eles são chamados a prostrar-se, reconhecendo o Senhor por quem Ele é, e também engrandecendo, manifestando, falando bem do nome do Senhor, por todas as coisas, por todo o cuidado, por toda a provisão que Deus já nos deu. E com essa intensidade, eles expressarão então gratidão ao Senhor, pelas coisas, pelas bênçãos. E assim, então, o nosso ato de adoração deve ser uma expressão de adoração. A forma como nós bendizemos o nome do Senhor também é uma expressão de adoração. E o que nós podemos aprender disso? Nós devemos, em nossos atos de adoração, expressar grande alegria. Esse ensinamento ele está espalhado por toda a Escritura. Veja, é importante nós sabermos que a alegria, ela está relacionada com o que Deus é e com o que Deus faz. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que, embora tenha passado por várias privações, dificuldades, dores, ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E por isso ele exorta os filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Também nós podemos pensar que essa alegria, ela não está relacionada às condições favoráveis. Pois Abacuque, no capítulo 3, versículos 16 a 19, diz: mesmo que os campos não floresçam e não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu pergunto a você, será que há alguma coisa que o impede de adorar o Senhor com alegria? Veja, na condição de cristãos, como tem sido o nosso testemunho na sociedade? Um testemunho alegre? E quando as coisas não são favoráveis, nós permanecemos alegres? Nós devemos expressar a nossa alegria ao Senhor por termos sido salvos em Cristo Jesus, e não pelas circunstâncias ao nosso redor. Segundo, nós devemos, em nosso ato de adoração, expressar reconhecimento de que há apenas um único Deus. Apenas um único Deus, Criador de todas as coisas e sustentador de todas elas. É esse Senhor que nos dá o cuidado e o pastoreio. No dia a dia nós temos recebido dele a vida, a saúde, o sustento, a família, filhos, trabalho, sabedoria. O Senhor tem suprido as nossas necessidades.
Terceiro, irmãos, em nosso ato de adoração nós devemos, como expressão de reconhecimento pelas provisões, entrarmos em sua presença com ações de graças. Cabe a cada um de nós refletir se temos verdadeiramente reconhecido Deus como Senhor da nossa vida. Refletir se as coisas que temos e que tornam a nossa vida mais confortável, sendo elas dádivas de Deus, reconhecer se essas, de fato, são para a glória desse nosso Deus. Também, cabe a cada um de nós pensar como tem sido a nossa vida diante do Senhor. Reconhecer se Deus é o Deus da nossa vida e o Deus da nossa família. Reconhecer que o nosso trabalho, que as coisas que temos, são presentes do Senhor. Como você tem demonstrado real gratidão a Deus aqui no culto? Em quarto lugar, nós devemos, em nosso ato de adoração, bendizer o nome do Senhor. Nós devemos falar bem dele entre nós, os adoradores. Devemos também falar bem dele para aqueles que ainda não o conhecem. Quer seja na escola, embora a escola não está muito presencial nesses últimos dias, mas no trabalho, nas atividades, nós devemos falar bem do nome do Senhor. Entre nós, os adoradores, mas também para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Agora, nós vimos até aqui a convocação à adoração e vimos o modo da adoração. Veremos as razões para a adoração. O versículo 5 traz o terceiro ensinamento deste salmo. E o salmista, ele oferece 3 razões para nós adorarmos o Senhor. Ele é bom, o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade alcança todas as gerações. O salmista diz que o Senhor é bom. Esse é o primeiro ensinamento. E essa bondade, ela se expressa em toda a aliança. Ela é constatada e reconhecida pelos feitos do Senhor. Esses versículos, ele é uma repetição de quando o rei Davi, ele traz a Arca da Aliança novamente a Jerusalém, descrito lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. De modo que nós podemos perceber, então, que é a presença do Senhor que torna os seus atributos perceptíveis. No caso aqui, a bondade, a fidelidade e também a misericórdia. Veja, um exemplo para nós compreendermos então essa questão. Quando Deus falou com Moisés em Êxodo, no capítulo 3, ele disse: tire as sandálias dos pés, porque o local que estás é terra santa. Obviamente Deus não estava falando de uma terra, um local santo, mas que por causa da presença dele, aquele local tornou-se santo. Logo, nós compreendemos que é a presença do Senhor que torna o atributo da bondade perceptível, da misericórdia, da fidelidade e todos os demais. Além disso, o salmista diz que o seu amor é leal e eterno. Esse é o segundo ensinamento, a segunda razão para adorarmos o Senhor. O salmista, ele considera a história do povo de Israel. Um povo que por várias vezes havia se rebelado contra o Senhor, se afastado do Senhor. Que por várias vezes havia adorado outros deuses. Mas o salmista mostra o Senhor como um pai amoroso, vindo até os seus filhos com a vara da disciplina e os traz de volta ao local do qual eles nunca deveriam ter saído. E a terceira razão que o salmista oferece aqui no versículo 5 é que a sua fidelidade alcança todas as gerações. Veja, desse modo, o povo da aliança, no Antigo Testamento, eles vão ali encontrar no Senhor
a segurança para a sua salvação. E o anúncio dessa fidelidade foi também anunciado pelos profetas, como predisse Isaías no capítulo 40, versículo 3. Vós no que clama no deserto, preparai o caminho. Vós no que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Veja, posteriormente, essa profecia ela foi confirmada quando pela vinda do próprio Senhor Jesus. E também foi ali anunciada por João Batista, quando este preparou o caminho para a chegada do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, nós aprendemos que Yahvé é bom, aprendemos que o seu amor é leal e eterno e que a sua fidelidade alcança todas as gerações. E o que nós podemos extrair de aprendizado para a nossa vida com esse ensinamento? Veja, primeiramente, quão seguro estamos nós ao se aproximar de Deus, considerando a sua bondade. Os atributos de Deus, eles se relacionam com outros atributos. Então, se Deus ele nos sustenta, além de sustentador, ele é também bom. Se Deus nos disciplina, ele continua sendo bom. Os atributos do Senhor se relacionam. Também nós aprendemos que estamos seguros, que a nossa alma está segura por ter Deus que ama eternamente. Ter um Deus que ama eternamente. Pois de eternidade em eternidade, Ele é um Deus amoroso. De geração em geração Ele permanece o mesmo. E se nós somos infiéis, Ele permanece fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo diz isso em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3. Vemos também que estamos seguros por termos nós, apesar do tempo, a graça de Deus em nos contemplar. Nós estamos seguros por termos sido contemplados pela graça de Deus, apesar dessas promessas terem acontecido assim lá no passado. A fidelidade do Senhor chegou até os nossos dias. E então nós somos uma geração agraciada por Ele. Nós somos uma geração abençoada pelo Senhor. Todas essas razões, irmãos, dão segurança ao cristão. E assim como o próprio Yahvé, os seus planos e as suas promessas permanecem os mesmos, sem alteração, sem mudança. E através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar a Ele. Pois a obra de Cristo ela é definitiva e suficiente. Agora nós podemos ir à presença do Senhor, pois não há mais barreira que nos impeça. Nós podemos nos achegar ao Senhor com cânticos de louvor, bendizendo o Senhor, adorando-o por quem Ele é. Yahvé é fiel. E então Ele prometeu e nós devemos crer nas suas promessas. Veja, Jesus ele disse que estaria conosco até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Mas Ele também prometeu que voltaria para buscar todo aquele que nele crê. Devemos continuar crendo no Senhor. Devemos nos entregar totalmente ao Senhor. Para concluir, irmãos, eu quero recordar aquele hino grandioso és tu. E lembrar como o autor ele pôde contemplar ali a beleza, o poder e a glória de Deus através da manifestação da natureza. É fato que muitos de nós temos marcado na nossa memória momentos na vida que vimos pela manifestação da natureza ou por algum evento ali a ação de Deus. Muitos têm relatos como esse. Bom, embora a natureza ela possa revelar a glória de Deus e a graça de Deus,
ela não é suficiente para trazer a salvação. E por isso Deus quis revelar essa graça escrita. Ele a revelou toda a todos nós. E o que nós entendemos então que essa revelação aqui escrita traz o projeto de Deus. Um projeto de salvação que foi efetivado por Cristo Jesus. Assim, então, Cristo Jesus, ele veio ao mundo não para trazer condenação, mas para trazer salvação. Então, os cristãos salvos, aqueles que creem no Senhor como seu Salvador, esses irmãos podem celebrar com júbilo e dar louvores ao Senhor. Mas, se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esta é a hora. Hoje é o dia. Por várias e várias vezes você já ouviu a mensagem do Senhor. Uma mensagem que traz salvação. E agora é a hora de mudança. É a hora de entregar-se totalmente ao Senhor. De viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. E de permitir que o Senhor seja o centro da sua vida. Até damos a convocação à adoração, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Celebremos com júbilo e com alegria, toda vez que tivermos a oportunidade de louvar o nome do Senhor, quer seja reunidos em igreja, quer seja individualmente. Louvemos o nome do Senhor, adoremos porque Ele é o Deus da nossa vida. Ainda é hoje, irmãos, o dia que você pode entregar-se totalmente ao Senhor e viver para a glória do Senhor. Permita que o Espírito Santo faça essa grande obra na sua vida. Eu quero convidar os irmãos para orarmos, encerrando esse momento. E eu chamo o pastor Maurício aqui à frente para essa oração e também impetrar a bênção. Convidar vocês a ficarem de pé, então. Ó Deus, de fato nós somos chamados para a adoração. E essa adoração vem de uma vida de gratidão. Quando entendemos tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos alegrar. E apesar das dificuldades desse mundo, entender, Deus, que o Senhor já tem preparado um lugar muito melhor para cada um de nós. Um lugar onde poderemos, sem mais todos os nossos defeitos, te adorar na tua beleza e na tua santidade. E, ó Deus, viver contigo para todo sempre. Mas enquanto, Senhor, ainda estamos aqui e temos esse grande inimigo tão perto de nós, a nossa carne, o Senhor nos ajude a fazer isso. Não apenas aqui na igreja, mas também quando estivermos no dia a dia, quando trabalharmos, estudarmos, quando estivermos dentro da nossa casa, no relacionamento com os nossos filhos, esposa, com o relacionamento com as outras pessoas. Que tudo isso, Deus, seja um ato de adoração. Que a nossa adoração, Deus, seja desenvolvida em todas as coisas, também aqui na igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para celebrar a ti, o teu nome, a salvação tão grande que o Senhor nos providenciou. Louvado seja o teu nome. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Deus tão poderoso e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor, que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo a todos vocês e uma boa semana.